primeira profissão do Ângelo foi? A minha primeira profissão foi na TV Itacolomi, eu era office boy da redação. Eu trabalhei lá na TV Itacolomi a partir de 1972. Eu comecei como contínuo da office boy, né, da redação da TV Itacolomi, onde eu pude fazer uma trajetória bonita até chegar à reportagem. Foi lá que eu aprendi tudo sobre jornalismo, com os melhores jornalistas que tinha em Belo Horizonte. Era uma turma sensacional, pioneiro na televisão, né? Então, a minha primeira profissão foi. Depois eu fui arquivista, depois eu fui rádio escuta, que você tem que ficar escutando os jornais do Brasil Ah, é? inteiro ali na redação. E, Hoje não e existe mais colhendo isso. informações? Como é Colhendo que é isso? informações e tal, anotando o que Ah, acontecia e tal. E aí você, logicamente, você filtrava aquilo e passava pro redator. E depois eu fui, trabalhei como arquivista, rádio escuta, e depois eu fui para reportagem. Comecei a fazer reportagem com 17 anos, ó para você ver. E o Felipe Drummond, um jornalista famoso na época, inclusive o filho dele, o Ivan Drummond, continua aí trabalhando, é um jornalista premiadíssimo. Foi o meu professor principal. Mas teve o Felipe Drummond, Sérgio Prates, Jaime Gomide e tantos outros. Com muita gente eu aprendi. Gessido Freire, que era o cinegrafista e tal. Então eu pude aprender um pouco de cada coisa na TV Itacolomi. E de lá, quando a TV Itacolomi fechou em 1979, aí eu fui para TV Manchete, fiquei 2 meses na TV Manchete, e da TV Manchete eu fui contratado pela Rádio Capital, onde fiquei também, se não me engano, 7 anos, cobrindo a área política. Eu nunca tinha feito cobertura de política na minha vida. Eu fui lá na rádio, o Fernando Zuba, que era o chefe lá, foi me entrevistar para ver, né, se eu ia trabalhar lá e tal. E ele mas falou que. aí, só dar uma cortadinha. É, Você já era jornalista sim, formado, já sim, tinha estudo faculdade e já. tudo. E aí o Fernando Zuba virou para mim e falou assim: Você já fez cobertura política? Aí eu falei: Já, claro, faço sempre. Mentira. Como sempre, você tem que ter uma mentirinha para poder entrar, que senão você não entra. Aí ele falou assim: Então, se você está contratado, você vai fazer a cobertura política para a Rádio Capital. E ele acreditou em mim, no meu trabalho, e no trabalho que eu já tinha feito como jornalista na TV Itacolomi. E aí me contratou. E foi aí que eu desenvolvi realmente, sabe assim, que eu aprendi tudo de rádio e tal. E de lá, da Rádio Capital, eu fui chamado para trabalhar, na TV Globo, ser repórter da TV Globo. E aí fiquei lá até um A gente tempão. estava vindo para cá e você me contou uma história interessante. Quem é o cara que você ficava lá cobrindo? É muito legal essas curiosidades, assim, esses detalhes, né, assim, que cada um tem na vida, cada um tem uma história, tem um momento e tal. Você me contou uma história muito interessante. Depois eu vou te falar aonde que eu estava e o que que eu fazia e tal. Mas quem que era a pessoa Qual história? que você Eu estava cobrindo? Um político famosíssimo. Que Ah, sim. Sim. Na época do Tancredo Neves, na época da eleição, né? E ele já era um candidato fortíssimo e tal. E a gente, todos os dias. Aí eu já estava na Globo, né? E a gente, todos os dias, ia para casa do Tancredo, ali na Praça da Liberdade, naquele prédio curvado ali, feito é, pelo Niemeyer. E a gente ia lá para cima do apartamento dele, lá nos últimos andares. E ficava a imprensa toda reunida e o Tancredo falando de política, contando casos e tal. A gente ficava batendo papo é com ele lá. bacana. Não, então, tem uma coisa assim, eu adoro política, né? Amo música, amo futebol, tarará, e sempre gostei de política, e eu não esqueço disso. Eu acompanhei essa história do Tancredo, né? Que É, ele ficou doente, não pôde assumir e tudo mais. é, Cara, isso foi em 85 ali, a redemocratização, vamos dizer assim, né? é. E eu lembro, assim, eu com 15 anos assistindo, né? Porque passava na As televisão, diretas já, né? Foi um Diretas isso. já. momento fantástico, né? Eu lembro da minha tia, que já está no céu, cantava lindamente, a tia Odete. Eu falei: "Meu filho, você tá vendo aí, né?" Tipo assim, achando que eu estava vendo sessão da tarde e tal, tô vendo política.
Olha Falei: só. "Não, era eu gosto de acompanhar". Ela olhou assim, tipo assim, maluco. E eu novinho, cara, eu sempre achava interessante, que eu achava que tinha uma importância na É, história. E como teve, né? Teve como demais. É. Eu tive no enterro dele. Eu fui lá dentro do palácio, eu passei pelo. Ficamos numa Hum, fila lá, não sei quanto eu estava tempo. lá Eu também. acho que eu nunca fui ao enterro de É. ninguém, a não ser do Tancredo, Ó, dessas grandes das celebridades. Foi a personalidades. única que eu foi fui. uma comoção É, nacional, eu me lembro. muito, É, muito, Né? muito. E uma história até hoje cheia de interrogações, né? Claro. Até há pouco tempo voltou aí Aliás, alguma coisa. aliás, como tudo aqui nesse país, né? É, Tem muita interrogação para pra como diz o tudo. ditado, né? O Brasil não é para amador, Não, né? não é não. Então a Não, não, não. gente. Eu me lembro, tem uma imagem que eu não me esqueço nunca, até a Globo reprisou outro dia essa imagem, que eu estava tendo os comícios das diretas aqui em Belo Horizonte, e a gente passou de helicóptero no meio da Avenida Afonso Pena, lotada. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi sensacional, assim, e eu falando do helicóptero. Ah, nesse momento, tá aqui a direta já em Belo Nossa, Horizonte e tal, e lotada a avenida. Achei sensacional. E eu não estava esperando, estava assistindo o MGTV, e eles estavam revivendo alguns momentos da TV brasileira e mostraram isso. Você Eu tem achei essas sensacional. imagens, Fernando? Tem, Ah, eu se tenho. você depois puder ceder pra gente colocar no ar, ia ser Legal, maravilhoso. Porque é, isso é não, legal, histórico, isso é legal. histórico, fantástico, né, histórico. Will? É, É. Você ter esse resgate do passado Não, e de uma coisa importante, nós não estamos falando aqui de qualquer é, momento da história, né? Nós estamos é. falando de um dos momentos mais significativos É, do o Brasil. Fernando tem uma particularidade que eu acho interessante, que é exatamente isso. Vai chegando, né, no assunto e tal, mas antes de assumir, né, a profissão de cantor, de virar músico, tem esse lado jornalístico, jornalista e tal, Uhum. de saber, né, cara, de ter muita participação em muita coisa, ter visto muita coisa, ter É. acompanhado. Então eu acho isso um barato, E assim, uma né? das coisas que eu me lembro foi a visita do Papa João Paulo II, que eu fiquei num lugar atrás do palco, não 1980, sei, 1900 e lá vai é, pedrinha, e a primeira visita dele, a primeira visita de um Papa no no Brasil. Brasil, E é. aí ele estava lá na Praça do Papa e tal. O Papa não os esquecerá nunca mais! E o povo. E aí, quando ele desceu do palco, eu estava atrás, ali, fazendo a cobertura dos bastidores e tal. E ele segurou uma criança que estava do meu lado, assim, na mãe. Eu senti uma presença impressionante, assim, uma coisa espiritual. Nem sei o que que é, mas era uma figura, assim, que Muito legal. emanava uma luz muito, muito forte. Isso eu me lembro bem. Era um momento. Ele era diferente, né? É, O João Paulo II era uma é. pessoa Então, diferente você sobre está contando todos. essas histórias todas, e assim, eu lembro de muita coisa lá em Passa Quatro, na É. minha querida terra, era moleque e tal, mas isso era uma. Né, Mas o lá em Passa Papa tá Quatro no já Brasil, passava pô, isso só lá? passava na televisão, todo mundo via, todo mundo. Como é que é? Mas já passava isso lá Já em Passa... passava demais. Passa Quatro passa tudo, rapaz. Ali, ó. Lá tinha uma placa, em breve Coca-Cola e em 2 anos Jesus Cristo, né? Puta aí, ó, os caras me sacaneando, tá vendo? Um abraço pro pessoal de Passa Quatro Ô, aí, Pace for tá? City, amém. Vamos, É. né? Aí, Eu- gente, vamos prestigiar o Will aí, ó, as empresas aí, tá?